Pessoal, mais uma aula sobre limite. Vamos ver agora limite no infinito. Então vamos ver nesse exemplo o comportamento da função f de x, que é igual a 1 sobre x, quando o x ele aumenta arbitrariamente. Então vamos colocar uma tabela aqui. Nessa tabela vamos colocar os valores de x aumentando e vamos calcular aqui os valores de 1 sobre x. Então vamos começar aqui com 10. Então se o meu x vale 10, 1 sobre x vai ser 1/10 e vai ser 0,1. Agora vamos colocar o x valendo 100, vamos aumentar o valor do x. Então aqui vai ficar 1 sobre 100, 1 centésimo. Então a nossa função vai ser 0,01. Agora vamos colocar 1000, e da mesma forma que nós vamos ter 1 sobre 1000, 1 milésimo, 0,001. E assim, se a gente seguir, a gente percebe que quando o x ele tende para um valor muito grande, a minha função aqui ela vai tender para zero. Então nós vamos considerar, vamos chamar esse de valor muito grande aqui, x tendendo ao infinito, e a nossa função dessa forma ela vai tender a zero. Então para esse comportamento nós dizemos que o limite da nossa função, que no caso é 1 sobre x, quando x tende a infinito ou mais infinito, então o valor desse limite aí vai ser zero. Vamos ver agora o comportamento dessa função quando o x ele aumenta arbitrariamente, só que para valores negativos, ou seja, ele vai ter valores negativos elevados em módulo, só que com sinal negativo. Então vamos colocar aqui a nossa mesma tabela, só que a gente vai agora considerar valores negativos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, menos 10. Então vai ficar 1 sobre menos 10 vai dar menos 0,1. Se o x for menos 100, vai ficar 1 sobre 100, que vai ficar menos 0,01. E para 1000 a mesma coisa. Observe que quando o x ele vai para um valor muito grande, negativo, em módulo ele vai ser muito grande, só que vai ser negativo, a minha função aqui ela vai tender a zero. Então para esse comportamento nós vamos dizer que limite da minha função, que é 1 sobre x, quando o x tende ao menos infinito, esse limite vai ser igual a zero. Vamos fazer um esboço do gráfico dessa função para ver esse comportamento. Vamos colocar aqui os eixos. Então eu aumentando o valor do x aqui nessa primeira tabela, a minha função aqui ela vai se aproximar do zero. Então ela vai ter esse comportamento aqui. E observe que cada vez que eu aumento o valor do x, mais próximo do zero ela fica. Agora só que esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo x. Da mesma forma, quando eu aumento os valores de x em valor absoluto de forma negativa, a minha função ela vai se aproximar do zero. Então a gente vai ter um comportamento dessa forma. E da mesma forma, o gráfico ele nunca vai tocar o eixo x. Aí observe que esse eixo x aqui ele é uma assíntota, e no caso vai ser uma assíntota horizontal, que é justamente o eixo x aqui é a reta y igual a zero. Então aqui nós colocamos que a reta y igual a zero é o que a gente chama de assíntota horizontal. De forma geral, nós vamos ter um limite de uma função f de x quando x tende a infinito igual a um valor L, e o comportamento gráfico ele vai ser apresentado de algumas maneiras. Por exemplo, aqui o meu x ele está aumentando e o gráfico da minha função ele está se aproximando cada vez mais da reta y igual a L. Então essa reta y igual a L aqui vai ser uma assíntota horizontal. Aqui esse comportamento já é um pouco diferente,
observe que quando o x aumenta, a minha função ela oscila, mas ela fica cada vez mais próximo, o valor, né, do limite vai ficar cada vez mais próximo desse valor L aqui. Então essa reta y igual a L também vai ser uma cinta horizontal. Então aqui nós vamos dizer que a reta y igual a L, ela vai ser uma cinta horizontal. Então observe que o meu gráfico é que ele pode cortar a reta que vai ser a cinta horizontal. Agora observe que quando eu aumento o x, quando o x tende a infinito, o limite da minha função ele vai tender a esse valor L. Agora no caso do limite de f de x quando x tende a menos infinito, esse limite sendo igual a L, nós vamos ter esses comportamentos aqui, né, de uma forma generalizada. Então observe que quando o meu x tende ao menos infinito, a minha função aqui ela tende a esse valor L. Então essa reta y igual a L, que é uma reta horizontal, aqui vai ser uma cinta horizontal. Aqui também nós temos outro caso. Aqui no caso o gráfico ele corta a cinta horizontal, e observe que quando o x vai para o menos infinito, a minha função, o valor dela tende ao valor L, ou seja, o meu gráfico aqui ele se aproxima cada vez mais da reta y igual a L. Então essa reta y igual a L é uma cinta horizontal. No nosso exemplo inicial, nós tivemos que o limite da função 1 sobre x quando x tende ao infinito, isso era zero, e também o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito, isso também era igual a zero. Esses resultados eles podem ser ampliados, como é mostrado no resultado a seguir. Então, se R pertence a um número racional e esse R é maior que zero, então o limite de 1 sobre x elevado a R quando x tende a infinito vai ser igual a zero, e o limite de 1 sobre x elevado a R quando x tende a menos infinito também vai ser igual a zero. Então esse resultado ele vai ser utilizado para resolver alguns exemplos de algumas funções racionais. Então vamos ver o seguinte exemplo: calcule o limite dessa função quando x tende a infinito. Então aqui nós temos uma função racional. Então, para funções racionais, nós dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x do denominador. Então, nesse exemplo, nós vamos dividir o denominador e o numerador pela maior potência de x do denominador, que no caso aqui é x quadrado. Então, nós vamos ter que limite de 5x quadrado menos 2x mais 4 sobre 3x quadrado menos 5 quando x tende ao infinito, isso vai ser igual, aí nós vamos fazer esse procedimento aqui de dividir essa função, no caso aqui por x quadrado. Então nós vamos ter limite, aí aqui já vamos fazer as divisões. Vamos pegar 5x quadrado e vamos dividir por x quadrado, que é a maior potência aqui do denominador. Aí menos agora 2x, nós vamos dividir por x quadrado, mais 4 também dividido por x quadrado. Agora o denominador. Então aqui no denominador vai ficar 3x quadrado dividido por x quadrado e menos 5 aqui dividido por x quadrado. E aqui o x tendendo ao infinito. Agora vamos fazer as simplificações. Então nós vamos ter limite. Aí observe que aqui nós podemos cortar.
então vai ficar a constante 5, aí menos, aqui nós podemos simplificar, então vai ficar cortando x com x quadrado, aqui nós vamos ter 2 sobre x, e aqui repete, vai ficar 4 sobre x quadrado. Aí isso tudo sobre, aqui também nós cortamos, vai ficar constante 3 menos 5 sobre x quadrado. E o x aqui tendendo ao infinito. E agora nós vamos aplicar as propriedades dos limites. No caso aqui, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. E também o limite da soma vai ser a soma dos limites. Então nós vamos ter aqui o limite de 5, quando x tende ao infinito, que é aqui no caso essa constante 5, menos o limite de 2 sobre x, quando x tende ao infinito. E a gente vai aproveitar esse 2, que é uma constante, colocar fora do limite, então vai ficar 2 vezes o limite, aí vai ficar 1 sobre x, quando x tende ao infinito. Aí mais, aqui a mesma coisa, a gente coloca a constante para fora, vai ficar 4 vezes limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende ao infinito. Isso tudo sobre, aqui aplicando o limite também, nós vamos ter que limite de 3, quando x tende ao infinito, menos, aí colocando esse 5 também para frente do limite, vai ficar 5 vezes limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende ao infinito. Agora vamos calcular os limites. Então aqui o limite de uma constante é a própria constante, então aqui é 5, aí menos 2 vezes o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. Isso nós já vimos que isso aqui é 0, então vai ficar 2 vezes 0. Observe que esse limite aqui ele vai para 0, mais 4 vezes o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende ao infinito, que é justamente esse limite aqui, ele vem desse resultado aqui, limite de 1 sobre x elevado a r, no caso o r lá é o 2, quando x tende ao infinito é 0. Então aqui vai, esse limite aqui vai para 0, então nós vamos ter mais 4 vezes 0, aí sobre, aqui o limite da constante é a constante, menos 5, aí aqui também limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende ao infinito, isso aqui é 0, então vai ficar 5 vezes 0, e daí nós vamos fazer agora as contas e obter o resultado do limite. Então aqui é 0, 0, 0, então o resultado aqui vai ser 5 terços. Então nesse exemplo, esses 5 terços aqui vai ser um acento, tá? Horizontal, então a reta y igual a 5 terços é acento horizontal. Vamos agora para mais um exemplo, então vamos considerar aqui esse exemplo B. Então aqui no exemplo B, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então aqui nós vamos dividir por x à quinta essa expressão, porque aqui no caso a maior potência do denominador é o x à quinta aqui. Então aqui vai ficar limite de 3x ao quadrado sobre x à quinta mais 2x aqui sobre x à quinta, aí sobre, agora no denominador, 4x à quinta dividido por x à quinta mais x quadrado dividido por x à quinta. Isso quando x vai para, nesse caso aqui é o menos infinito. Então quando x vai para o menos infinito. Então vamos seguindo em frente aqui, vamos fazendo as simplificações.
Então aqui dá para simplificar x² com x à quinta. Aqui no denominador vai ficar x à terceira. E aqui x com x à quinta. Aqui no denominador vai ficar x à quarta. Aqui no denominador, aqui nós vamos cortar x à quinta com x à quinta. E aqui também a gente simplifica. x² com x à quinta vai ficar x². Então dessa forma nós vamos ter que limite, aí aqui vai ficar 3 sobre x à terceira mais 2 sobre x à quarta, aí isso tudo sobre 4 aqui, mais, e aqui vai ficar 1 sobre x à terceira. Isso quando o x vai para o menos infinito. Então agora a gente vai aplicar a propriedade dos limites. Então aqui vai ficar limite do quociente, é o quociente dos limites, e limite da soma é a soma dos limites. Mas aqui a gente já pode adiantar alguns passos. A gente pode observar que esse limite aqui ele vai para zero, limite de 3 sobre x à terceira. Esse 1 sobre x à terceira vai para zero, então esse limite aqui vai para zero. Aqui também a mesma coisa, 2 sobre x à quarta. Esse limite aqui também vai para zero, pelos resultados anteriores. Aqui a limite da constante vai continuar sendo a própria constante. E limite de 1 sobre x à terceira, aqui também ele vai para zero. Então, adiantando aqui alguns passos, nós vamos ter 0 mais 0, que são os resultados desses limites do numerador, sobre aqui 4 mais 0. Então aqui vai ficar 0 sobre 4, que vai ser 0. Então o valor desse limite aqui vai ser 0, e a reta y igual a 0, ela é uma assíntota horizontal. Na próxima videoaula nós vamos continuar falando de limites infinitos. Nós vamos ver os limites infinitos no infinito. Então até lá e obrigado.